Hoje nós vamos falar sobre objetividade, hein? Estão preparados? Ontem nós fizemos um exercício muito gostoso e foi muito legal, assim, ver a receptividade e todo mundo participando. Agradeço aí quem estava na live de ontem. E antes de nós começarmos aqui, quero dar alguns avisos. Primeiro, sejam todos muito bem-vindos, estou bem feliz de trabalhar com esses dias de lives e com a preparação de um grande evento que eu estou preparando, que é a Masterclass Faça da Sua Comunicação a Sua Marca. Antes de nós começarmos aqui, eu vou te pedir para você pegar caneta, papel, porque não é um bate-papo apenas, nós vamos, de fato, trabalhar com conteúdo que você vai poder levar para a sua vida, para o seu dia a dia. Então, o melhor é anotar. Ontem nós falávamos sobre isso e como o tema hoje é exatamente falar com objetividade, tem vários pontos que quando você retém, você consegue colocar facilmente na prática. Então, esse é o meu pedido. Vai lá, pega caneta, papel e vamos fazer algumas anotações. Quero aqui dizer para vocês que a Masterclass é um evento muito especial que está sendo aguardado já há algum tempo e vai ser um evento ao vivo, ou seja, vai ser um evento imperdível, porque durante 4 dias, do dia 26 ao dia 29, nós vamos ter a possibilidade de aprofundar ao máximo os assuntos relacionados à comunicação. E aí você me pergunta, Cida, por que é que você faz evento gratuito que todo mundo pode participar, se você tem o teu curso fechado e tal? Bem, eu não tenho dúvida que depois de tanto tempo trabalhando na área, eu como fonoaudióloga, doutora em neuromarketing, enfim, minha vida sempre acumulando diferentes experiências, seria um grande egoísmo eu simplesmente oferecer um curso online fechado e não dar a possibilidade de pessoas participarem e conhecerem também conteúdos que são bastante diferenciados. Então, esse é o motivo. Inclusive, nessas atividades, mesmo quem é aluno, quem já foi aluno, pode participar, mas tem um detalhe: tem que se inscrever. Se nós não fizermos a inscrição, enfim, nós, né, não participamos. Nós vamos começar essa Masterclass numa terça-feira à noite. Peço que vocês vão até o link a bio do Instagram e ali tem o link para vocês fazerem a inscrição. É muito importante que você coloque ali o teu e-mail. Neste link de inscrição tem lá o aviso que durante esse processo todo, essa é uma forma de nós nos comunicarmos com vocês. Então, vocês acabam recebendo muitos e-mails e tal. Mas depois que passa, é só cancelar a inscrição e tal, e aí não tem mais problema. Mas é a forma que nós temos de mandar as informações, assim como materiais. Eu estou preparando muitos materiais em PDF, coisas que vocês vão precisar ter um lugar para receber esse material. E quando vocês fazem a inscrição na Masterclass, tem lá, confirme o seu e-mail. Muito importante que você confirme, porque vocês sabem que hoje e-mail é uma coisa que às vezes não chega. Hoje mesmo, estava esperando o e-mail, a pessoa me falando, acabei de te mandar um e-mail. Onde é que ele estava? No spam. Então, não tem jeito. Quando a gente diz assim, ó, é melhor fazer a confirmação, é exatamente para a gente não correr o risco de não conseguir entregar o material que você precisa receber, tá certo? Bem, recados dados, um último pedido. Chama lá alguém que você acha que se enrola para falar. Você conhece alguém que se enrola para falar? Que dá volta e não chega a lugar nenhum? Pois então, todos nós podemos ser esse alguém em algumas situações. E é bem importante que a gente saiba que objetividade não é algo que é assim, pronto, eu sou objetiva, sou objetivo sempre. Não, mas tem características.
Tem pessoas que têm uma característica de maior clareza e objetividade e algumas outras pessoas de mais enrolados. E aí, não tem jeito. E a minha pergunta para vocês é exatamente essa. O quanto que você enrola quando você vai contar alguma coisa. Estou vendo aqui, tem várias alunas aqui, e é bem gostoso, porque durante o nosso curso, nós sempre falamos sobre a organização da fala como sendo um elemento que estrutura também a comunicação. Então, veja, ao longo dessa semana, nessas lives que eu estou fazendo de aquecimento, eu tenho procurado trazer sempre um elemento estruturante da comunicação, o que significa que cada elemento isolado tem uma característica, mas quando eles estão juntos e eles são problema, aí representa uma grande dificuldade. Então, por exemplo, na segunda-feira falei sobre voz para dentro, aquela pessoa que fala, mas ninguém ouve. Ontem eu falei sobre a pessoa que enche a fala de Então vamos pensar, a pessoa já fala para dentro, fala baixo. E ainda por cima faz um monte de já complica. Agora, se além desses dois elementos acaba dando mais enrolação, aí não tem jeito. A comunicação realmente está comprometida. Por isso, dentro dessa nossa ideia, nós temos que buscar sempre reconhecer quais são os pontos positivos e os pontos que precisam ser melhorados para que a comunicação vá cada vez mais para frente, ou seja, que ela se torne a sua marca, que você sabe, né? Esse é meu desejo, que no final dessa etapa toda de lives e masterclass, você tenha a sua comunicação como um diferencial na sua vida. Em 2021 você pode conquistar isso, mas tem um caminho, e esse caminho tem que ser muito bem estruturado, você tem que ter essa consciência de cada passo que você tem que dar. Não existe uma pílulazinha que diz, olha, eu aqui não queria fazer treinamento, nada, eu só queria tomar uma pílulazinha para não enrolar a fala. Não vai funcionar. Michele está pedindo um resumo de segunda e terça. No final da live eu vou dar esse resuminho, tá bom, Michele? Agora nós vamos então entender quais são as razões de uma pessoa ser mais enrolada. Lembrando, essa pessoa pode ser cada um de nós aqui, né, na sua situação. Então, veja, quando nós temos o domínio de um assunto, quando ele está bem claro na nossa cabeça, é muito fácil falar, porque a clareza do pensamento está muito relacionada com a capacidade de falar com clareza. O que acontece é que, às vezes, aquilo que a gente vai falar não está muito claro para a gente. E aí, quando nós vamos falar para outra pessoa, nós ficamos tateando, ou seja, como se a gente estivesse tentando encostar em cada pensamento para dizer, será que é isso mesmo? Será que não é? E a fala, ao invés de ser assertiva, ela passa a ser totalmente explicativa. Explicativa porque você começa a encher de detalhes algo que você pode simplesmente falar de uma só vez. Isso traz um grande prejuízo para uma determinada situação. Então, vamos ver aqui. Há algum tempo, eu tenho uma história muito bacana, assim, de uma cliente minha que ela sofria muito, mas não era pouquinho, era muito, porque quando ela começava a contar uma história, geralmente as histórias dela eram muito boas, ninguém conseguia ir até o final, porque a história começava muito bem, só que aí ela colocava muitos detalhes que ela não conseguia dar conta disso. E as pessoas iam perdendo interesse. Sabe quando vai abrindo um parênteses, e aí conta mais alguma coisinha, mais outra, e quem está ouvindo não consegue saber se aquilo que ela abriu vai voltar para um lugar e aquele lugar já passa a ser totalmente desconhecido. Então, dessa maneira, é que ela começou a exercitar a objetividade. E é muito gostoso ouvir os relatos de quem era enrolado e começa a
usar estratégias que são mais significativas. E o que que aconteceu? Ela passou a usar a eloquência dela, ou seja, falar sem nada disso, e ainda por cima, falar em menos tempo. E existe um conceito importante quando nós falamos de clareza, e ao longo da minha vida, a Silvana está falando aqui, eu me perco nos detalhes. O problema de você se perder nos detalhes é que as outras pessoas se perdem nos detalhes também. Esse que é o detalhe principal da história. Então, observando essas características, eu comecei a trabalhar com um conceito de funil da clareza. Você tem ideia o que é o funil da clareza? Quando nós pensamos num funil, o que significa? Nós estamos passando por um crivo, ou seja, por um espaço menor, e as ideias precisam ficar condensadas ali. De tantas situações que eu vivencio no meu dia a dia, quando chega um cliente, ele vai me contar alguma coisa e eu já estou pronta para começar a sessão e aquela história é longa. Como é que a gente faz? Como? Aí eu comecei a perceber que é uma característica, é um traço importante a ser trabalhado, e eu desenhei o funil, que é o que eu vou apresentar para vocês agora. Mas esse funil, ele só funciona quando você tem a percepção de ser enrolado e começar a se comprometer a trazer as ideias mais de maneira clara e objetiva. Eu vou aqui, hoje eu tô mais preparada para fazer o meu compartilhamento de tela. Ontem foi um fiasco, né? Fiquei aqui atrapalhada para fazer, mas aqui está. Então, olha lá. Tanto o pessoal do YouTube, do Face, como também do Insta, vão poder ver aqui o funilzinho da clareza. Então, o que nós temos que ter em mente? Pense assim, ó, quando você vai contar alguma coisa, a tua cabeça está com todos os pensamentos, com todas as ideias que fazem parte da tua vida, é ou não é? Então, o que nós temos? Dá para a gente fazer essa comparação, eu gosto de fazer essa comparação, que a nossa cabeça tem uma nuvem, assim como a gente paga lá, né, para reter as nossas informações, na tal da nuvem, a nossa cabeça, ao longo da nossa vida, ela foi tendo lá muitas experiências diárias, né? Quantas experiências diárias nós temos? Então, essa nuvem está aqui, ó, cheia de sentimentos, pensamentos, enfim, tantas coisas. E quando nós vamos falar, nós temos o compromisso de transformar o nosso pensamento em palavras. E aí é que começa a enrolação, porque quais palavras que eu jogo para dentro do funil? Então, a objetividade é isso, quando você precisa colocar as ideias dentro de um tempo, e esse tempo exige concisão. Para isso, o que nós vamos pensar? Então, esse é meu funilzinho da clareza aí, tá bom? Você vai fazer 4 etapas de objetividade, para que você adquira essa objetividade. Primeira coisa é você. Antes de falar alguma coisa, você pergunta para você mesmo, ou para você mesma, o que eu quero dizer? E pode parecer uma frase meio assim, nossa, eu sei o que eu quero dizer. Olha, eu confesso que muitas vezes a gente não sabe o que quer dizer. Então, por exemplo, quando você vai falar sobre um determinado assunto, você tem que saber falar sobre esse assunto de forma muito resumida. Eu vou falar para vocês sobre a importância de falar com objetividade e clareza. Agora, como eu vou desenvolver todo esse raciocínio, tem toda uma estrutura. Mas o problema, que já começa ali, a raiz do problema, é quando você vai falar alguma coisa e não consegue entender a ideia de forma clara, no teu pensamento. Se não tiver pensamento claro, aqui também não vai ser claro, tá bom? Então, veja,
quando você faz essa pergunta, imediatamente se faz uma segunda, que é assim, olha, procure a essência. Qual é a essência do que você quer falar? E dentro desse conceito da essência, nós temos que imaginar o seguinte, eu acho que esse é o grande ponto de destaque no funil da clareza, é você se concentrar em achar aquilo que é imprescindível que o outro saiba. Qual é a palavra, qual é a informação que vai ficar na cabeça da outra pessoa, tá certo? Então, veja, achando a essência, e eu já vou mostrar, a gente vai fazer um exercício para vocês exercitarem essa busca da essência, nós temos que ir para uma terceira etapa. A terceira etapa, ela fala o seguinte: selecione as palavras que melhor traduzem o seu pensamento. Então, veja, nós vamos trabalhar com 3 etapas iniciais. Primeiro, o que eu quero dizer. Qual é a essência do que eu quero dizer? Tem que ser uma frase curta. Depois, quais palavras vão traduzir melhor o meu pensamento, o meu sentimento? E por último, aí é que vem uma coisa muito bacana, que é: deixe de fora tudo que não for necessário falar. E aí? O que significa isso? Que nós temos que exercitar o desapego. Às vezes a gente tem vontade de contar aquela coisinha a mais, mas não. Sabe o que você faz? Guarda, não vai contar. Se é um detalhe, se é um parênteses, se é alguma coisa que você vai ter que fazer força para falar, então o melhor de tudo é você não entrar nos detalhes. O funil da clareza é um exercício muito interessante para que você passe a não trazer detalhes desnecessários e, especialmente, que você consiga também trazer as informações de forma mais concisa. O Raul está falando aqui, ó, que eu me perco nos detalhes mesmo, quero contar tudo e me enrolo. Pois é, Raul, isso é você e todo mundo, porque é no detalhe que mora o problema da comunicação. Quando nós queremos colocar aquele detalhezinho a mais, que tem que colocar uma informação a mais, outro, quando se vê, pronto. E aí, claro, né, dentre os temas que nós vamos falar, está a sequência de ideia. Tá, aí o Renato me pergunta, de forma geral, como posso exercitar a terceira etapa? Renato, é isso que nós vamos ver agora. Bom, o jornalismo no mundo se tornou expert, claro, em falar muitas notícias, e o compromisso que o jornalismo tem de passar uma informação de forma muito objetiva é enorme. Então, veja lá, eu vou usar aqui, não sou jornalista, sou fonoaudióloga e trabalho com muitos jornalistas, então eis aqui um tema que eu estou sempre em contato com os meus queridos jornalistas e repórteres e quero aqui mostrar para vocês que coisa interessante, olha. Então, Renato e todos vocês, olha, o jornalismo, ele faz isso há décadas, estrutura o pensamento com aquela história que eu falei para vocês, o que eu quero dizer. Brasil registra mais de blá, blá, blá. A dica é a seguinte, estruturar o pensamento com sujeito, verbo e complemento. Veja lá, Câmara dos Estados Unidos aprova impeachment de Donald Trump. Tá? Então, ó, sujeito, verbo, complemento. Mesma coisa, Ibovespa fecha em queda com pressão de commodities. E aí vai, veja, quando nós vemos uma notícia dessa aqui, Brasil registra mais de 60.800, nossa, que coisa, né? E casos de Covid. Então, o que nós vamos ver aqui, ó? O número atualizado dos casos de Covid. Mas tudo que vier aqui, olha, embaixo, vai explicar essa frase que foi falada aqui em cima. Então, isso é muito interessante. Olha, mais lidas na CNN. Vamos pegar aqui, ó. WhatsApp muda regras, mesma coisa, sujeito, verbo, complemento. Quando nós fazemos a
a fala de uma maneira direta, nós possibilitamos que a outra pessoa nos compreenda com mais facilidade. Não que às vezes a gente não tenha que fazer uma outra estrutura, mas isso facilita muito a comunicação. Aposentados do INSS, olha lá, então, ó, verbo, começa a receber benefício, barará, barará. Fiocruz envia carta, barará, barará. Isso é um detalhe, é uma coisa tão simples de trabalhar, mas ao mesmo tempo ela é muito impactante, porque nós temos que fazer com que o nosso cérebro busque as informações mais importantes e mais pertinentes. Então, eu vou dar um exemplo aqui, olha, coisas do dia a dia, tá? Então, imagina que você está indo a um compromisso, mas se atrasou. Houve algum problema no trânsito, teve um acidente, houve alguma coisa, e você teria que chegar num determinado horário, mas você está no horário que vai atrasar totalmente o teu compromisso. Bom, então, situação 1, o que de modo geral as pessoas fazem, né? Então, o que acontece? Você é uma pessoa perfeccionista, não digo nem perfeccionista, mas você gosta de estar nos lugares antes e tal. O fato de ter que se atrasar já te traz, assim, um estresse enorme. Mas como lidar com a situação? Com uma comunicação eficiente. Primeiro, você pode chegar no lugar ou mandar uma mensagem, olha, estou com problema e chego em X minutos, devo chegar em X minutos, ponto. E quando você chega no local, você diz, olha, eu tive um problema, teve um acidente no percurso e não consegui chegar a tempo. Pronto, essa explicação, todo mundo já vivenciou alguma coisa nesse sentido. Agora, o que é uma comunicação enroladora? Ai, Cida, olha, eu cheguei atrasada porque eu tive um acidente no caminho e aí o trânsito ficou parado e teve um engarrafamento enorme e ainda por cima, quando eu continuei o caminho, tinham só semáforos fechados e dos semáforos fechados tinha um ainda com mais engarrafamento. Quando eu cheguei aqui, tinha fila para estacionar e tal. Pronto, uma fala que poderia ter sido resolvida ali, rapidinho, virou algo que é quase que uma super história. Então, veja, trabalhar a objetividade não é uma coisa que você tenha que fazer só em situações profissionais, não. É no dia a dia, exercitando na forma como você conversa com as pessoas, se percebendo, vai falar mais do que deve, ponto. Eu brinco muito sobre essa utilização do ponto. Às vezes você precisa saber que tudo que você precisa numa frase é colocar o ponto. E o ponto te traz essa objetividade, te traz essa capacidade de desapegar daquele detalhe que para você parece tão relevante, mas para a pessoa que está ouvindo não é tão relevante assim e não vai fazer a menor diferença. Às vezes já agiliza a vida do outro porque você simplesmente passou a informação de maneira assertiva. O Silvio diz aqui que a objetividade é importantíssima nos dias atuais, nas reuniões online, principalmente. Sim, e é algo que pegou muito no ano passado, porque as reuniões online mostraram claramente as dificuldades com a comunicação. Então, por mais que o profissional domine muito um assunto, se não conseguir falar de forma objetiva, vai atrapalhar o seu rendimento e, especialmente, vai atrapalhar a vida dos outros na reunião. Por quê? Porque vai falar mais do que deve, mais do que é necessário para aquele momento. E o pior de tudo, muitas vezes tira a possibilidade de outro profissional falar. Então, esse é o ponto. A objetividade é uma necessidade, mas que precisa ser treinada no dia a dia. Não pode só numa situação de reunião, alguma coisa muito específica. Não, você tem que buscar essa objetividade na tua forma de ser mesmo, de lidar com as coisas. O que significa
que não é algo assim, sabe quando uma pessoa é lacônica, quando se pergunta alguma coisa para ela, sim, não, aí não é ser objetivo, aí realmente é dar uma informação incompleta muitas vezes, não é esse hábito de falar o mínimo, não, é lidar com a informação da melhor maneira possível. Agora, dentre essas questões do item de achar a essência, tem um detalhe que eu considero bem importante. Sempre buscar o verbo que vai te ajudar a trabalhar com essa objetividade. Que verbo é esse? Ou seja, se eu falo assim para vocês, olha, pessoal, eu vou tentar mostrar para vocês como é a objetividade. Eu vou tentar mostrar, já enfraqueceu a minha fala. É ou não é? Então, veja, às vezes a escolha do verbo enrola a frase, enrola a sua intenção. E muitas vezes esse verbo mal escolhido muda também com a falta de clareza. Quando você fala, eu vou tentar aqui mostrar para vocês, ou então uma coisa que eu vejo todos os dias, é aquela história assim, olha, eu vou aqui falar um pouquinho sobre clareza. Tudo bem que eu vou falar pouco, me propus a fazer uma live objetiva, curta, mas, no entanto, eu não preciso desvalorizar, eu vou falar só um pouquinho sobre isso. Por quê? Nesse eu vou falar um pouquinho, eu estou desvalorizando o que eu quero falar. Eu não estou trabalhando com a essência, mas eu estou diminuindo o valor da minha fala. Por isso, nunca comece a sua fala com, eu vou falar só um pouquinho sobre isso e tal. Desculpa, não quero te incomodar. Não, se posicione, fale com assertividade, mas fale de forma clara e objetiva. Parece que culturalmente a gente precisa ficar se explicando. Pois é, mas você pode checar isso numa simples mensagem de WhatsApp. Se você escreve lá alguma coisa, você afirmou ou você explicou? Outro dia, uma amiga estava se queixando, nossa, estava lá com um áudio enorme de uma outra pessoa que estava lá explicando uma coisa, em uma frase ela já poderia ter resolvido isso. Não, era um áudio de muitos minutos. E um áudio assim faz o outro perder tempo. Então, veja, a falta de objetividade impacta diretamente na vida do outro. E isso é terrível, porque acaba fazendo com que a fala se torne desinteressante. Então, veja, quando nós pensamos no funil da clareza, nós temos que avaliar muito bem sobre a forma como nós podemos passar todas as nossas mensagens pelo funil da clareza. Então, vamos fazer aqui um levantamento rápido de quais são os pontos. Primeiro, o que eu quero dizer com isso? Essa frase é uma forma de você equilibrar e perceber se aquele assunto está claro na tua cabeça. Se você se pergunta assim, o que eu quero falar a respeito disso, e você começa a explicar muito para você mesmo, não, então espere, o que eu quero falar? Tem que sair assim, uma frase que resolva tudo. E, então, por exemplo, agora, antes da live, eu estava lendo uma matéria, inclusive na BBC, falando sobre, lá com o pessoal do Zoom, contando sobre os bastidores deles, o quanto que foi difícil para eles quando veio a pandemia, que eles tinham lá uma quantidade de usuários e, de repente, passaram a ter 300 milhões enfim. E imagine quanto da noite para o dia, do dia para a noite, se reestruturar nisso tudo. Então, veja, o que fica da informação? Aquilo que é o mais importante, quando você consegue tornar claro o pensamento aqui dentro, você reteve. Isso vai impactar também na sua atividade de comunicação no vídeo, de comunicação em público, porque se você tem clareza, você não precisa decorar um assunto, não precisa escrever ipsis literis o que você vai falar, porque
você se apropria. A clareza é a capacidade de ter na mente aquilo que você precisa transformar em palavras, deixar nos arquivos fechadinhos aquilo que não é necessário. E para uma gravação de vídeo, na hora que você vai fazer um roteiro, por exemplo, é importante trabalhar a objetividade, senão você não consegue passar um recado. Da mesma forma, se nós pensamos qual a diferença entre um vídeo curtinho e uma aula, é o funil da clareza na maior exatidão deste tema, como eu pego este tema e acho que é o mais importante e coloco aqui para quem vai me ouvir. É um exercício muito poderoso, por isso que sempre eu digo, gravar vídeos, vou pegar mais firme nisso nas próximas lives, acaba sendo um excelente exercício para você se perceber, para você começar a observar todos esses elementos que nós estamos trabalhando isoladamente, e você consegue dizer, olha, que eu só enrolei, deixa eu gravar de novo. E assim vai. Deixa eu ver aqui, ó. Oi, Gil Bermudes, grande amigo aqui, ó. Hoje a comunicação é muito mais direta. As pessoas estão cada vez menos postas a atenção em grandes conteúdos. É um grande desafio e sempre será esse grande desafio a partir de agora, acredito que mais ainda. Mas quero aqui chamar atenção para algo bem interessante. Hoje pela manhã, mandei uma mensagem para uma cliente minha e falei assim, olha, a minha secretária está de férias e eu estou passando por aqui para confirmar a tua consulta. Falei, a Adriana está de férias e tal. E aí, veja, era uma frase. E eu dei um oi para ela e tal, mas era uma frase, 2 linhas ali. E ela respondeu assim, oi, Adriana, tudo bem? Tá bom, confirmado. Ou seja, olha só, não vamos confundir objetividade com inferência. Aquilo que a gente já acha que entendeu, já pega a informação do outro e já começa a partir dali errando o resto. Ela foi objetiva demais. Ah, tá, pegou aqui, mandou uma resposta. Aí, durante a sessão, eu falei para ela, olha, hoje a nossa sessão começa exatamente por um ponto que aconteceu agora há pouco. Leia para mim a mensagem e tal. O que você vê de diferente aí? Ela olhou para aquilo e falou, Cida, como a gente age no automático? Porque quando eu vi que era uma mensagem do consultório e tal, eu já falei, tá bom e tal, e não leu. Agora eu pergunto para vocês, não acontece isso todos os dias com a gente? A gente acha que entendeu alguma coisa e quando vê, já está agindo de acordo com aquilo que a gente entendeu, mas aí nós não lemos e nem sequer nos demos conta da essência da ideia. Então, meus queridos amigos aqui, é o seguinte, nós precisamos achar a essência, mas sem inferência. Quase que rimou essa história. Por quê? O que significa? Ler as coisas com atenção, ouvir com atenção, um baita exercício para todos nós, o tempo todo. Ouviu, retém essa informação e, a partir dessa retenção, é que você vai passar pelo funil da clareza. Grandes problemas na comunicação acontecem por a gente acreditar que entendeu uma mensagem e aí já sai atropelando. Eu faço disso várias vezes em situações que eu estou com a cabeça em um lugar, alguém me pergunta alguma coisa, sai alguma coisa que não tem nada a ver. É um exercício? É, para todo mundo, mas assim, uma vez ou outra que vá, mas nós temos que ter sempre um cuidado para não errar. Senão a comunicação se torna um grande problema, não é? É isso daí. E o que mais, ó? Sair do automático, isso mesmo, Rita, porque quando essas coisas acontecem, nós estamos no automático, ouvindo no automático, os ouvidos bem fechados e acabamos não entendendo aquilo que é o mais importante. Bem, nós estamos fazendo essa série de lives aqui com um objetivo muito claro. Lembram que eu falei, olha, um curso, uma metodologia que tem a ver com aperfeiçoamento da comunicação é como
uma grande caixa de ferramentas e cada ferramenta tem que ser trabalhada para que a comunicação se torne grandiosa. Algumas pessoas precisam trabalhar mais uma do que outra, mas estão todas ali. E é isso que eu quero procurar fazer com vocês ao longo de toda essa nossa jornada de aquecimento para a Masterclass, para quando nós chegarmos nesse evento ao vivo, que vai acontecer do dia 26 ao dia 29 de janeiro, que vocês estejam já bem aquecidos. Nós vamos revisar alguns pontos e eu vou já trazer elementos mais aprofundados. Sempre eu faço esses eventos gratuitos antes de abrir a turma, que é o momento que várias pessoas já deixam as suas reservas no curso e tal, mas é um momento que antecede um trabalho mais aprofundado. Então, veja, o meu compromisso aqui nas redes sociais é cooperar, é contribuir com quem deseja fazer da comunicação uma marca. Não é dar dicas, dar orientações que são paliativas, não. É quem quer levar com a comunicação muito a sério e já percebeu que na vida vários limites ocorrem por conta dessa falta de algumas ferramentas. Mas eu ouço isso muito, mas Cida, eu não sei o que eu preciso melhorar na comunicação. E é isso, é difícil mesmo saber. E o meu intuito aqui é compartilhar, trocar experiências para que vocês possam usar isso. Comunicação é sensacional, ela é absolutamente tudo. E quando nós vamos experimentando diferentes estratégias, nós evoluímos muito. Agradeço aqui a Gabriela falando, está ajudando bastante. Isso mesmo, fico muito feliz aqui, ó, aprendendo, aprendendo. Deixa eu ver aqui, olha, ler e reler qualquer frase para não ficar no automático. Isso mesmo, Lucilene, não dá para... Ai, acabei colocando a Gabriela sem querer aqui. Desculpa, Gabriela. Apertei aqui para ver. Ai, meu Deus do céu. O Silvio, aqui, olha, o Silvio fala uma coisa importante, não responder o WhatsApp de imediato. Olha, estava aqui agora há pouco falando sobre isso. Então, por exemplo, hoje a nossa vida se tornou, não digo, confusa, porque o nosso ser pessoa física e pessoa jurídica andam o tempo todo lado a lado. Você recebe mensagens de pessoas, de alunos, de clientes, de pessoas da família, de amigos, é tudo do mesmo jeito, na mesma intensidade. Mas aí nós temos que ter também uma objetividade para lidar com as situações. Se você deixa aquele monte de mensagem acumulada lá, o que vai acontecer? Você não consegue lidar de forma clara com as informações que você precisa passar. E eu falava antes da live aqui sobre uma pessoa que eu mandei um WhatsApp, uma pessoa, inclusive, muito próxima, mas eu sei que ela só vai responder essa mensagem daqui umas 48 horas. Quer dizer, ela já não passou para mim um perfil de ser enrolada? Já. Então, veja, clareza não está só na forma de transmitir um pensamento em palavra, mas nas ações, na forma como nós nos relacionamos, como nós lidamos com a nossa vida como um todo. Por isso, é treinamento. E é esse o meu compromisso aqui. Quando a gente quer, então, ter mais objetividade e clareza, mãos à obra. O que eu sugiro para vocês? Peguem um portal de notícias, escolhe o portal, G1, CNN, BBC, UOL, escolhe um portal e faça esse exercício que eu introduzi aqui para vocês, lê uma notícia e faz a seguinte questão, acabei de ler que, assim como nós fizemos no exercício ontem, da fluência, tentar falar numa frase a essência da ideia. E observe se o verbo que você está utilizando, ele é poderoso, que já resolve tudo. Porque quando você usa o verbo certo,
você vai falar bem curtinho. Fazer isso com notícias é uma coisa que te mantém informado, te mantém informada, mas também exercita muito essa capacidade de achar rapidamente a essência. Eu separei aqui um texto que nós vamos usar na Masterclass, muito bonito, da Cecília Meirelles, mas era muito grande para nós usarmos hoje. Então, nós vamos ficar com textos menores e um portal de notícia bem bacana. Respondendo a Michele, que perguntou o que aconteceu nas outras lives, então, aconteceu que na primeira live, o tema era sobre por que um curso de oratória não resolve todos os problemas de comunicação, e o objetivo de falar sobre isso foi mostrar que se você focar apenas em estratégias para falar bem em público, você deixa de trabalhar as outras áreas que precisam ser bem estruturadas antes de uma fala em público. O falar em público ou online, enfim, requer uma comunicação mais eficiente antes de chegar no palco ou diante da câmera. E na segunda live, nós falamos sobre a importância da fluência, de não hesitar diante das palavras. Todo mundo hesita, mas existe uma quantidade razoável de hesitação. Então, se alguém vai falar alguma coisa, isso daí é uma hesitação que demonstra que você não está concentrado o suficiente, que a sua cabeça foi dar uma voltinha e já voltou. Tem que ficar muito atenta a essa relação da fluência. E assim nós vamos somando, veja, se você elimina os es, os nes, os tas, ou qualquer outra coisa, se você acrescenta aí a objetividade, 2 pontos maravilhosos. E se você usa a voz para você se posicionar, ou seja, ter voz, se colocar bem, não tenha dúvida que vai ser muito bom. Muito bem, pessoal, eu acho que por hoje tá bom. Amanhã nós vamos falar sobre um outro elemento que está muito relacionado a tudo isso que nós estamos tratando. Nós estamos, assim, pegando um tema e um de mão dada com o outro, ou seja, amarrando todas as coisas para que você tenha uma visão clara sobre todos esses elementos. A temática de amanhã vai ser sobre você é interrompido quando você fala? Você é interrompida? Vai falar alguma coisa, a outra pessoa fala no lugar? Nós vamos conversar por que isso acontece e como lidar com essa situação de uma forma bem objetiva e bem clara também. Bom, faço aqui, mais uma vez, um pedido para vocês divulgarem essas lives para as pessoas que vocês consideram que possam se beneficiar com essas informações, porque eu tenho um compromisso enorme com aqui o meu público, com as pessoas que estão aqui diariamente, com cada um de vocês, e agradeço demais, e sei que vocês chegaram aqui por intermédio de alguém, ou porque, enfim, conhecem o meu trabalho, e eu agradeço muito e quero compartilhar com mais pessoas todo esse meu propósito de melhorar a comunicação, porque eu tenho por mim um mantra que eu sempre coloquei como uma prioridade: quem fala bem, vive melhor e faz a vida das pessoas ao seu redor mais felizes também, né? Então, a vida é relacionamento, é comunicação. Quando nós nos preocupamos com isso, nós podemos ir muito mais longe. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? Então, amanhã, quem é interrompido aí, pronto, já vai se preparando. E olha, vem com papelzinho, com caneta, para que vocês possam anotar tudo. Depois, no final dessas lives, vai valer isso, hein? Quero ver fotos. Ou já põe uma foto para eu compartilhar nos stories, tá bom? Então tá bom. Meus queridos, minhas queridas, boa noite, bom descanso para vocês. Continuem se cuidando e vamos em frente. Beijo, pessoal. Boa noite.